Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Priscila e hoje quem vai dar a aula DBT para vocês sou eu. Primeiramente, eu queria falar umas coisinhas para vocês antes da gente começar oficialmente a aula. Primeiro, agradecer aos meninos, né, os professores oficiais da classe dos jovens, que são o Tiago e o Guto, que me convidaram, né, para dar essa aula desde umas semaninhas atrás, acho que umas 2 semanas atrás, que seria para a semana passada, só que como a gente não teve é, culto, a gente só teve o culto online, né, transmissão online, então não tivemos EBD. Mas não vai ser por isso que a gente não vai estudar o assunto. Então, agradecer a eles, ao Vitor Daniel, que me ajudou a fazer esse vídeo, porque eu não estava sabendo mexer nessas coisas, mas ele fez um videozinho tutorial, ficou excelente, me ajudou muito. Então, gente, sem mais delongas, eu queria começar orando com vocês e dizer que essa primeira parte do vídeo vocês vão me ver, mas eu não consigo falar e me gravar ao mesmo tempo, não falar sobre a lição, né? Falar normal eu consigo, mas falar sobre a lição fica um pouquinho difícil para mim. Mas durante a lição vocês vão ouvir a minha voz e eu vou estar explicando para vocês aqui através do slide. Vamos orar, né? Primeiramente, pedir a Deus para que nos ajude. Então, aí onde você está, faça a oração. Se você quiser pausar esse vídeo para fazer sua oração, pausa, senão a gente ora junto. Mas o pedido, né, que acho que todo mundo já está fazendo, está orando, é sobre essa questão do cenário que a gente está vivendo atualmente no nosso país e no mundo, né, que é a questão do coronavírus. Orar também pelo nosso pastor Alessio, acho que ele está se recuperando bem, graças a Deus. E que Deus ele possa falar conosco por meio dessa lição. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, te pedir, Deus, que esteja nos abençoando, nos cobrindo com a tua graça, a tua misericórdia, Pai, e que o Senhor fale conosco por meio dessa lição, que a gente possa ouvir a tua palavra e colocá-la em prática, Deus, em nossas vidas. Deus, te pedimos misericórdia por tudo isso que está acontecendo no mundo. Deus, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas isoladas em casa. Sabemos que isso é apenas um período que o Senhor tem todas as coisas no controle das tuas mãos. Por isso, nós também te agradecemos por o Senhor ser um Deus presente, um Deus que sabe de todas as coisas, até daquilo que não sabemos, Pai, ainda. Por isso, nós confiamos em Ti. Eu te agradecer por tudo, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos oficialmente para a nossa aulinha. Bom, uma igreja responsável. A gente está estudando uma revistinha, que é a revista da Carta aos Coríntios, e hoje a gente vai estudar o capítulo 16. Espero que a gente consiga estudá-lo todo. O versículo da semana, né, na verdade, que ele chama atenção para o versículo-chave, é esse aqui: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, vamos lá. Só para fazer uma breve introdução, a carta ela é escrita por Paulo para a igreja em Corinto, como vocês já sabem. Esses são os assuntos que a gente já
já estudamos sobre os dons espirituais, a unidade e diversidade na prática dos dons, o amor como o caminho sobremodo excelente, né, que é o Coríntios 13, línguas, profecias e ordem de culto. A gente falou sobre o dom de línguas, o dom de profecias e o dom de interpretar também as línguas e a ordem do culto. E a gente falou sobre a ressurreição de Cristo e a nossa, que foi a lição da semana passada. Bom, então vamos lá. 1 Coríntios 16, o tema da nossa lição é uma igreja responsável. Nesse momento eu gostaria de perguntar a vocês, né? Vocês não têm a possibilidade de me responder, mas é só uma pergunta para a gente ficar pensando aí, né? O que seria uma igreja responsável? Como que vocês imaginam que é uma igreja responsável? Nós dividimos a lição em 4 partes e a parte 1 vai ser do versículo 1 ao 4. Eu vou ler e a gente vai estudando aí. Peço que vocês acompanhem aí comigo, abram suas Bíblias em 1 Coríntios 16, do 1 ao 4. Nós vamos ler. E diz assim: Agora eu vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus na Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que eu chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levar a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Então, aí, Paulo ele já começa falando sobre a questão da contribuição cristã. E essa contribuição, é isso mesmo que vocês estão pensando, é uma contribuição financeira. Então, tem muita gente que se escandaliza, né, quando as igrejas falam sobre isso, mas eu acho particularmente um assunto muito pertinente e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o que Paulo quer com isso, o que Paulo está querendo falar a respeito dessa contribuição. Então, primeiro, ele fala o seguinte, ele faz um propósito. Qual o propósito para essa contribuição? Então, ele já fala assim, olha, gente, essa contribuição é uma coleta para os santos. E que santos são esses? É interessante como Paulo ele já afirma que os cristãos, eles são santos, né? Eu acho muito interessante esse adjetivo que Paulo usa. Então, ele fala que são os cristãos de Jerusalém, que estavam sendo perseguidos. Então, é muito importante a gente ter noção que esses cristãos eles estavam passando por um momento difícil, um momento de perseguição, e as igrejas estavam ajudando aí, fazendo uma contribuição. Paulo também, ele pede a ajuda de outras igrejas, como a gente vai ver aqui. Ele solicita as contribuições das igrejas da Galácia, Macedônia e da Acácia, além da igreja de Corinto que ele estava fazendo por meio dessa carta. Então, ele já havia solicitado a essas igrejas e ele agora solicita a igreja de Corinto. Então, ele fala assim, olha, como eu solicitei anteriormente a igreja da Galácia, eu vou fazer com vocês agora. Isso está lá no versículo 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. É interessante como o autor da revista, ele coloca essa oferta como uma comparação, né? Ele coloca oferta igual a comunhão entre igrejas. Eu achei isso muito interessante porque se nós entendemos que somos igreja, então a nossa contribuição ela também pode ser feita uns com os outros. Se eu entendo que eu sou igreja, que o Tiago também é igreja, então eu entendo que eu tenho uma obrigação, entre aspas, de ajudar naquilo que ele tiver necessidade. Então, se eu chego na minha igreja e eu percebo que tem um irmão que está precisando de roupa, ora, eu tenho condição de contribuir para esse irmão, eu posso fazer.
Então, ele fala que a oferta que é dada, ela é como uma comunhão entre as igrejas. Então, isso pode acontecer entre a minha igreja, a Igreja Batista do Barro Preto, e, sei lá, a Igreja Batista Central, quanto também pode acontecer entre eu e algum outro membro da minha igreja. Ele também coloca essa questão aqui, eu fiz um mapazinho, que é um serviço social, ele é um serviço de comunhão cristã, e ao mesmo tempo que ele é um serviço de comunhão cristã, ele coloca aqui as palavrinhas-chave, e eu achei muito interessante que ele coloca serviço, diaconia, né? A gente costuma falar assim, diáconos, então, diáconos são pessoas que servem na nossa igreja. Então, o serviço social, ele é um serviço de diaconia, e a comunhão, ela é a koinonia, né? Essa palavra aí, talvez um pouco estranha, entre aspas, mas quer dizer comunhão. Então, vamos aqui dando continuidade. No ponto 2, ele vai falar sobre a regularidade que essas ofertas, ou que essa coleta deve acontecer. Então, ele orienta que a oferta seja dada no primeiro dia da semana, que provavelmente seria no domingo ou no culto regular da Igreja de Corinto. Isso está no versículo 2. Na versão que eu li, que é a versão de hoje, ele fala, no versículo 2, todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro. Então, ele fala todos os domingos. Ou no culto regular da igreja. Então, se a igreja, um exemplo, se a igreja fazia o culto, sei lá, toda quinta-feira, então essa coleta, essa oferta, ela seria dada no culto da quinta-feira, né? Então, isso aqui é só uma questão, assim, de regular mesmo. Então, no caso, para algumas pessoas, a questão do dízimo, né, na igreja, tem que falar assim, eu recebo todo final do mês. Então, todo dia, sei lá, todo primeiro domingo do mês, eu dou lá o meu dízimo. Então, isso aqui é uma questão mais de regularidade, de botar em ordem a igreja, digamos assim. Paulo deseja levar as ofertas quando eles visitassem. Isso está no versículo 5. Então, por que Paulo está falando isso? Ele está falando assim, gente, juntem as ofertas, pouco a pouco, para que quando eu cheguei aí, eu já leve essas ofertas, já traga essas ofertas para os irmãos das igrejas de Jerusalém. Por que ele está falando isso? Ele fala assim, gente, para que não tenha necessidade de quando eu chegar aí, eu tenho que ficar recolhendo essas ofertas. Ele fala isso no capítulo, no versículo 5. Ele fala assim, não, peraí. Ele fala no versículo 2. Ele fala no versículo 2. Seguinte, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, para que não se faça aquela coleta quando ele chega, para que ele não tenha que fazer isso, ele fala, gente, vai juntando de pouquinho em pouquinho, todo primeiro dia da semana, vai lá e dá um pouquinho, e aí acontece a regularidade dessa oferta. A proporcionalidade, gente, o que Paulo está querendo falar aqui? Não precisa vocês chegarem, entregarem tudo que vocês têm, né? Isso é até interessante porque tem gente que quando a igreja fala sobre dizimar ou sobre ofertar, acha que a igreja está falando para a pessoa dar tudo que ela tem. Mas não necessariamente tudo de financeiro que a pessoa tem, ela não tem que dar, ela tem que dar uma parte de acordo com a sua renda. Então, eu achei muito interessante porque Paulo era um homem realmente muito sábio, né? Ele fala assim, separe uma quantia de acordo com a sua renda. Então, é proporcional ao que cada um recebe. Se eu recebo R$ 100 ao mês, eu vou dar de acordo com aquilo. Eu até coloquei aqui uma observação dos 10%, porque na nossa igreja a gente costuma ofertar, né, os 10%, que é a questão do dízimo. A gente tira os 10% e oferta. Então, ele já deixa aqui, gente, olha, não é para dar tudo. Aqui, que se a pessoa não tem uma condição financeira de entregar
muito dinheiro, ela vai entregar uma quantia, uma parte daquilo que ela tem, proporcional àquilo que ela tem, né? A responsabilidade. Então, o que seria isso? Paulo vai falar o seguinte, ele fala assim lá no versículo 4, no 3, na verdade, perdão. Então, quando eu chegar, entregarei as cartas de recomendação aos homens que vocês aprovam e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando assim, pessoal, eu não tenho intenção de ficar com o dinheiro de vocês, não. Essa oferta que vocês estão dando, ela é destinada, ela tem um fim, que é os irmãos que estão lá em Jerusalém. Eles estão passando por necessidades, eles têm o desse dinheiro vai ser destinado para eles. Então, ele não tem a intenção de ficar com esse dinheiro. Por isso que ele fala assim, ó, os homens que vocês aprovam. O que isso quer dizer? Na revista, é interessante que o autor ele fala o seguinte, que se fosse necessário, Paulo ele montaria uma comissão para levar esse dinheiro até Jerusalém. Seriam homens que a igreja iria escolher, iria designar para que levassem essas ofertas a Jerusalém. E aí ele fala, olha, se for conveniente eu ir também, eles me acompanharão. Se vocês preferirem, vocês vão escolher, né, homens que vocês aprovam para que levem esse dinheiro. Então, isso mostra uma responsabilidade que Paulo tinha acerca do dinheiro da igreja. Isso me fez pensar também na responsabilidade que a gente tem que ter com as coisas da igreja no geral. Tem gente que às vezes está sentado no banco, aí bota os pés, não tá nem aí para nada, e eu fico pensando, gente, aquilo ali é de todo mundo, também é nosso. Então, se a gente tem aquele imóvel na igreja, a gente tem a responsabilidade de cuidar dele também, né? Então, Paulo, ele tinha muito esse cuidado de não fazer assim, ó, eu não vou levar o dinheiro para que eles não fiquem pensando que eu levei o dinheiro e fiquei para mim. Mas o dinheiro era destinado para isso, e ele falou, não, se for necessário, a gente vai escolher homens para levar esse dinheiro, homens que vocês designarem. No versículo 3, a responsabilidade de que Paulo tratava as ofertas da comunidade cristã. Então, aí, a gente, na parte 1 do texto, que foi dos versículos 1 ao 4, a gente estudou essa coleta da oferta, né? Então, a gente estudou em 4 partes. Primeiro, o propósito, para que serviam essas ofertas. Segundo, a regularidade, elas teriam que ser entregues todo primeiro dia da semana ou no culto regular daquela igreja. Terceiro, a proporcionalidade, olha, vocês não têm que dar tudo que vocês têm, não. Vocês vão dar uma parte proporcional àquilo que vocês têm. E o quarto, a responsabilidade, que é a responsabilidade que Paulo tratava as coisas da igreja. Bom, agora nós vamos partir para a parte 2 da lição, que o autor da lição ele divide nos capítulos 5 a 12 e 15 a 16. E ele vai tratar como a obra do Senhor, do modo do Senhor. É interessante porque ele bota assim, que nessa parte a gente vai aprender os princípios pelos quais os líderes da igreja devem orientar as suas atividades. Então, eu até coloquei aqui bem grandão os princípios. Vamos lá. Primeiro, visão. E o que seria isso? É interessante que quando a gente lê assim de cara, a gente já pensa na questão de você ver, né? Você enxergar alguma coisa. Mas, na verdade, visão ela é uma descrição das aspirações futuras. É você ver aquilo, não no momento agora, mas você ter um planejamento, você visualizar aquilo ao longo prazo. Ele vai falar isso no versículo 5. Ele fala o seguinte, depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Então, ele fala assim, que a visão, ela inspira o planejamento. A obra do Senhor, ela não deve ser feita no improviso. E o autor, ele coloca aqui 3 coisas que são importantes para uma igreja responsável
E nós estamos falando assim, gente, parece até que é um tema assim muito distante da gente, dos jovens, mas não é. Gostaria de abrir um parênteses aqui e falar que nós somos a igreja. Então, se nós somos a igreja, a gente tem que entender isso aqui como atitudes que a gente deve trazer para a nossa vida pessoal. Então, se eu vejo que eu tenho um ministério da igreja, eu preciso planejar aquilo que eu estou fazendo. Eu penso muito que às vezes na nossa vida secular, entre aspas, a gente sempre tem que planejar alguma coisa. Se você é jovem, você já está trabalhando, você provavelmente tem que planejar alguma coisa no seu trabalho, seja aquilo que você vai executar, seja aquilo que você tem que organizar na sua vida, no seu tempo, para fazer alguma atividade naquele trabalho. Por exemplo, eu trabalho em uma escola, então a gente sabe que na escola a gente tem já o planejamento, seja planejamento semanal, seja planejamento anual. Então, se a gente tem que planejar aquilo, por que que na obra do Senhor eu tenho que fazer as coisas de qualquer jeito? Né? Muito pelo contrário, eu também tenho que ter um planejamento para poder fazer as coisas do Senhor. Então ele fala que a obra do Senhor ela não deve ser feita no improviso. Primeiro, tem que ter um propósito, um planejamento e um objetivo que eu quero alcançar. Que eu quero alcançar. Então é muito importante a gente entender isso para que a gente pratique na nossa vida espiritual também. Né? Qual o propósito que eu tenho no ministério que eu estou atuando? Eu preciso traçar um planejamento e visando um objetivo. Por isso que essa visão aqui que ele trata é muito importante, né? Que ele vai falar assim, olha, já voltando aqui, né, para a questão da divisão, ele fala no versículo 5, depois de passar em Macedônia, irei visitá-los. Esse irei visitá-los era uma programação que Paulo tinha, né? Um planejamento que ele tinha. Olha, eu estou planejando isso aqui. Depois que passar na Macedônia, eu vou passar aí em Coríntios para visitar vocês. Bom, no tópico 2, ele vai falar da flexibilidade, que vai estar no versículo 6. Vamos acompanhar aí comigo. Eu vou ler aqui, vocês acompanham. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês para que me ajudem na viagem onde quer que eu vá. Na outra tradução, ele tem escrito assim, no versículo 6. Pode ser que eu fique há algum tempo com vocês. Eu achei muito interessante porque essa expressão pode ser que, ou até mesmo talvez, ele mostra uma flexibilidade, de certa forma, que Paulo tinha. Ele fala assim, olha, eu estou planejando isso aqui, mas pode ser que isso não dê certo, pode ser que aconteça? Pode ser que não aconteça? Pode ser também. E o autor da revista, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, olha, nossos planos, eles precisam estar sobre a vontade do Senhor. Então, muitas vezes, na nossa vida, enquanto pessoas, enquanto servos de Cristo, a gente faz um planejamento, a gente fala assim, não, eu estou planejando fazer isso aqui no ministério que eu estou trabalhando, eu estou planejando fazer isso aqui na minha vida, mas muitas vezes as coisas não acontecem como a gente planeja, porque a gente tem sempre que colocar em mente que os nossos planos eles precisam estar sobre a vontade do Senhor. Né? Então, se a vontade do Senhor ela é perfeita e ela é agradável, a gente tem que confiar que Ele sabe o melhor para nós, né? Confiar na vontade dele. E no versículo 7 ele fala, se o Senhor permitir. Ele fala, gente, olha, eu tô me planejando assim, eu tô querendo fazer isso. Mas pode ser que eu fique aí por mais tempo, como pode ser que não dê certo. Tudo isso vai acontecer se o Senhor permitir. Aí ele fala no versículo 7, desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma viagem de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Ou seja, nós devemos submeter as nossas intenções a Deus. Às vezes eu, né, faço um plano de trabalhar num local e me planejo para aquilo, penso naquilo, quero ficar naquele trabalho durante 3, 4 anos, mas o Senhor não permite que eu fique naquele trabalho. Então, a gente tem que sempre colocar as nossas
nossas vontades, nossos desejos, as nossas intenções, principalmente, sobre a vontade do Senhor. E tem gente que fala assim, essa flexibilidade, na verdade, você diz assim, a pessoa, ela é muito flexível, ela é muito dada, assim, mas tem gente que chega até a afirmar que você ser flexível é você mostrar uma fragilidade, é você mostrar uma fraqueza. Mas nós, enquanto cristãos, devemos pensar que flexibilidade, nesse caso de colocar, na verdade, as nossas coisas, os nossos pensamentos, as nossas decisões e intenções na mão do Senhor, é, na verdade, uma atitude de humildade. Então, se você às vezes ora e fala, Senhor, eu desejo isso, eu quero isso, contudo, seja feita a tua vontade, eu quero que o Senhor, eu quero que o Senhor faça a sua vontade de tal área na minha vida, isso não é uma fraqueza nossa, né, em confiar em alguém que não seja nós mesmos, né? Mas estamos confiando naquele que sabe de todas as coisas, naquele que tem todas as coisas na palma da mão. E isso é uma atitude de humildade. Isso é muito interessante, abrindo um outro parênteses aqui, é muito interessante o momento que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um momento de muita incerteza, né? Sem saber o que vai ser daqui a uma semana, o que vai ser daqui ao final dessa semana, a gente não sabe. Mas se a gente coloca tudo aquilo, todas as nossas aflições, os nossos medos na mão do Senhor, isso requer de nós muita confiança nele, né? E saber que ele é que tem todos os planos nas suas mãos. O terceiro tópico ele vai falar de profundidade. Isso também está lá no versículo 7. Ele fala assim, ele fala, dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma viagem de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Paulo sabia que deveria concluir o trabalho em Corinto e por isso deveria passar ali algum tempo. Isso mostra uma profundidade no sentido de que Paulo, ele tinha ido em Corinto, né? Mas ele sabia que ele ainda tinha coisas para terminar lá, ainda tinha um trabalho para terminar lá, para concluir. E ele sabia que, olha, eu preciso passar algum tempo lá, não posso chegar lá e passar uma semana só, porque eu sei que não vai resolver. Então ele fala assim, olha, eu preciso de algum tempo com aquele povo para que eu conclua o trabalho que eu comecei lá. E muitas vezes a gente, enquanto igreja, a gente começa um trabalho na própria igreja e a gente não conclui, a gente não termina. Às vezes a gente fica chateado com alguém, né, e fala assim, eu não vou fazer mais não. Mas na verdade a gente não deve ser assim. Para as coisas do Senhor a gente tem que ter profundidade. A gente não tem que ser superficiais na obra do Senhor, a gente tem que realmente se entregar. Eu vejo muitas vezes jovens que têm potencial para poder ser mais daquilo que tem feito, para poder servir mais daquilo que muitas vezes chegar e participar de todos os cultos, mas não tem profundidade, não quer se jogar, se entregar inteiramente ao Senhor, a fazer as coisas do Senhor. Então, nesse momento, você que está vendo esse vídeo, essa aula, eu te convido a ser profundo nas coisas do Senhor, ser profundo na palavra do Senhor, ser profundo na obra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus ele vai te capacitar para isso, sabe? Para a obra que ele tem, que ele quer fazer na sua vida, através da sua vida. O quarto tópico, ele vai falar de disposição e perseverança. Eu acho que casa muito com aquilo que a gente estava falando sobre a profundidade, né? Nos versículos 8 e 9, Paulo vai falar do seguinte, eu vou resumir aqui para vocês, mas vocês podem ler em casa, na casa de vocês. Ele vai falar o seguinte, olha, eu quero ir aí visitar vocês, mas eu vou permanecer em Éfeso. Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta. E ele fala assim, olha, eu vou permanecer aqui até o Pentecostes. E por quê, né? Paulo tinha uma intenção. Ele queria permanecer lá porque abriu uma oportunidade para ele. Inclusive, ele fala assim, no versículo 9, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários.
A questão da perseverança vai aí no caso de esperar, né? De você ver alguma coisa. Você, por exemplo, às vezes a gente quer ultrapassar, né? Passar em cima, às vezes, do tempo, do próprio tempo de Deus, para conquistar alguma coisa. Mas Deus está falando agora com a gente nesse momento que nós, enquanto igreja, a gente precisa estar dispostos, precisa estar perseverando. Por quê? Perseverar vem de esperar, de você esperar alguma coisa, você ter paciência naquilo. E quando Paulo fala assim, olha, eu queria logo ir para aí, mas eu vou permanecer aqui em Éfeso até o Pentecostes, porque eu tenho uma intenção. Ele viu que tinha uma porta, uma oportunidade dele evangelizar, né? A gente sabe que essa porta que Paulo está falando aqui era uma questão de evangelização, uma excelente oportunidade para evangelizar, mas ele tinha obstáculos, tanto que ele até fala, apareceu uma porta para mim ampla e promissora, mas há muitos adversários. Ele sabia as dificuldades que ele ia passar. No entanto, ele se dispôs, não, eu vou ficar aqui, eu vou esperar mais um pouco, eu estou ansiando por ver os meus irmãos em Corinto, mas eu vou esperar um pouco mais, porque eu tenho uma oportunidade excelente de evangelizar, de falar de Cristo para algumas pessoas. Eu sei que tem dificuldades, mas eu não vou desistir. Então, fazendo só uma aplicação pessoal aqui rapidinho, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de evangelizar pessoas por não nos dispormos inteiramente? Eu estava lendo isso e pensando muito em mim, sabe? Trazendo muito para o pessoal mesmo. Nós somos jovens, nós temos uma vida inteira ainda pela frente. A gente está vivendo coisas que nunca foi vivida antes, como, por exemplo, uma pandemia, de estar as pessoas em casa, trancadas, confinadas. E quantas vezes a gente teve a oportunidade de falar para alguém do amor de Cristo, do amor que a gente vive, mas a gente não falou, a gente não se dispôs, às vezes esperar um tempo, perder, entre aspas, um tempo, seja de chegar em casa mais tarde do seu trabalho, ou da sua escola, da sua faculdade, ou chegar até mais cedo para poder se encontrar com algum amigo, com algum colega de trabalho e falar sobre Cristo, falar sobre a maravilhosa graça dele. Eu me constranjo quando eu vejo esse exemplo de Paulo, porque eu penso em quantas oportunidades eu já perdi em evangelizar as pessoas e não fiz. Então, que a gente possa parar nesse momento e pensar nas pessoas que estão ao nosso redor e a gente não falou do amor de Cristo para elas. Que hoje, a partir desse momento, dessa lição, você possa pensar naquilo que Deus está querendo falar com você, através desse exemplo que Paulo está dando de ser igreja. E ser igreja é se dispor, é perseverar, é esperar mais um tempo, é permanecer em algum lugar por mais um tempo e se dispor inteiramente ao Senhor. E o quinto tópico, ele vai falar de lealdade. Esse tópico ele é um pouquinho mais extenso que os outros, e esse tópico vai estar nos versículos 10 a 12, 15 a 20. Paulo, ele tinha companheiros de obra, de ministério, né? Vão ser citados aqui alguns dos companheiros de Paulo. E esses companheiros, eles recebiam de Paulo apoio e respeito. Eu acho que isso aqui, enquanto ser igreja, é muito importante para que a gente entenda, para que a gente coloque em prática, principalmente. Então, ele vai falar primeiro de Timóteo. Lá no versículo 10, ele fala assim: façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês. Isso, para mim, lembra receptividade. Receptividade é uma coisa que não pode faltar na nossa igreja, não pode faltar no nosso meio, porque isso aqui faz muita diferença quando chega alguém na nossa igreja. Então ele fala assim, olha, ele está dando recomendações para a igreja de Corinto. Ele fala assim, ó, Timóteo está indo aí visitar vocês. Façam de tudo para que ele se sinta bem entre vocês. Então nós, enquanto igreja,
do Senhor, enquanto servos do Senhor, o que é que nós estamos fazendo para que as pessoas de lá de fora, para que as pessoas que vêm nos visitar, que vão nos visitar, se sintam bem entre nós? A gente abraça essa pessoa, a gente dá um sorriso, a gente fala com ela, ou a gente não fala com essa pessoa, deixa a pessoa de lá? Porque eu tenho meu grupo, porque eu não quero falar, porque eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Então, nós, enquanto igreja, precisamos ser receptíveis aos outros, né? Então, isso mostra também uma lealdade de Paulo a respeito de Timóteo, mas faz com que a gente pense na receptividade que a gente tem que ter com as pessoas. Logo abaixo, no versículo 15, ele vai falar de Estéfanas e sua família. E ele vai falar que a família de Estéfanas e ele se consagravam ao serviço dos santos. Que eles se consagravam ao serviço dos santos. Isso mostra um exemplo muito, muito forte para a gente, porque ele vai dizer lá no versículo 15 que Estéfanas e sua família eram recém-convertidos, mas que mesmo assim eles se consagravam ao serviço dos santos, ou seja, dá para perceber que era uma família ativa na igreja de Corinto, e afirma que eles eram um exemplo de cristãos. Gente, isso aqui é tão lindo de ver, porque eu trouxe para a minha vida pessoal, né? E eu tô dando essa aula, mas na verdade eu queria que fosse mais uma conversa entre a gente, que a gente pudesse pensar mesmo, a gente pudesse refletir em nós, né? Olhar para dentro de nós. Nós estamos sendo exemplos de cristãos? Será que existe alguém na nossa igreja que fala assim, poxa, eu me alegro de Priscila, porque Priscila é um exemplo de cristã? Então, ele fala que ele afirma, olha, eles eram um exemplo. E ele orienta a igreja a se sujeitarem à liderança deles. Provavelmente, Stefanas e sua família eram líderes, né, da igreja de Corinto. E Paulo fala assim, olha, gente, se você tem alguém aí que não está se submetendo à liderança de Stefanas, eu estou falando, vocês se sujeitem à liderança deles, se submetam, porque eles são exemplo. Tudo que eles falam de coração, eles se consagram realmente ao serviço dos santos. Nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto cristãos, estamos nos consagrando ao serviço dos nossos próximos, dos nossos irmãos em Cristo. Aqui embaixo ele já vai falar de uma questão que eu achei muito linda também nesse capítulo, que é Estéfanas, Fortunato e Acaio. Eles trouxeram alívio ao meu espírito. No versículo 18, eu vou ler porque Paulo, ele fala o seguinte. Ele fala assim, eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Quantas vezes na nossa caminhada a gente tem pessoas na igreja que nos trazem alívio ao espírito, que são exemplos de amizade? Eu coloquei exemplos de amizade porque nós, enquanto igreja, enquanto servos de Cristo, enquanto exemplos de cristãos, devemos ser exemplo de amizade, exemplo de lealdade e de amizade. Eu achei muito lindo isso que Paulo fala de eles terem levado alívio ao espírito, porque Paulo fala assim, olha, eu estou aqui em Éfeso, e ele fala no 17, mais acima, alegrei-me com a vida de Estéfanos, Fortunato e Acaio, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Provavelmente, esses 3 irmãos eram os irmãos da igreja de Corinto, e ele fala assim, olha, eu estou sentindo falta de vocês, mas a visita desses 3 irmãos, eles trouxeram um pouco de alívio ao meu espírito, da falta que eu estava sentindo de vocês. Então, nós, enquanto servos de Cristo, devemos ser esse exemplo de amizade, de levar alívio às outras pessoas, tanto da nossa própria igreja, dos nossos membros da igreja em que a gente congrega, quanto pessoas lá de fora. Às vezes tem pessoas no nosso trabalho que estão precisando de um ombro amigo, de uma palavra amiga, ou de uma lealdade, um momento difícil, e a gente precisa ser esse exemplo de pessoas que trazem alívio ao espírito das outras.
Aí eu coloquei aqui: nós, enquanto igreja do Senhor, devemos ser leais e amigáveis uns com os outros, não só com o nosso próximo, nosso irmão que está ali congregando conosco, quanto as pessoas de fora também. É, o outro exemplo que o texto traz e Paulo fala é de Áquila e Priscila, que é um casal que a gente já conhece também, já ouviu muito falar. Um casal que teve um importante papel naquela época e manda saudações para a igreja em Corinto. Provavelmente esse casal ajudou Paulo, né, ali na obra em Corinto, e agora eles estavam em Éfeso com Paulo. E ele fala que esse casal manda saudações para a igreja em Corinto. Isso também é um exemplo de lealdade que o texto traz para a gente. Agora nós vamos entrar na parte 3 do estudo, que para mim é a parte que mais falou comigo e que mais me chamou a atenção. Estão nos versículos 13 e 14. Ele vai falar de princípios para uma vida poderosa. Nós, enquanto igreja do Senhor, noiva do Senhor, precisamos viver os princípios para uma vida poderosa. Poderosa não só em quesito de poder material, mas poderosa, esse poder é um poder espiritual que Paulo vai falar. Então, orientações para alcançar a maturidade cristã. Isso é uma coisa muito importante, porque tem gente que fala assim: eu estou 200 anos na igreja. Sim, irmão, tu está 200 anos na igreja, mas às vezes tu faz a atitude que não é atitude de gente madura, não. Então, ele vai falar que ele vai dar orientações para alcançar essa maturidade. Que Deus ele possa nos ajudar a alcançar a maturidade cristã, que isso não tem nada a ver com idade, não. Nós somos jovens, ainda estamos ainda temos muito que viver, mas a gente pode ser sim maduro espiritualmente. E passos para isso. Vamos lá. Primeiro ele fala aqui, sede vigilantes, que foi o versículo que eu iniciei a aula lá, que é o versículo 13. Ele fala assim, olha, sede vigilantes. Vigilantes já fala tudo, né? Aquela pessoa ali falando é um vigia. Por quê? Porque ele fica acordado, ele está atento. Só que aqui Paulo vai falar, não é você ficar acordado de passar a noite acordada, não. Ele vai falar assim, gente, vocês têm que ser vigilantes. É espiritualmente, para a gente ser espiritualmente atentos. Devemos estar vigilantes. E aí ele vai falar vigilantes quanto ao quê, né? Ele vai dar aqui exemplos do que a gente tem que estar vigilantes. Eu coloquei aqui, eu enumerei em 3 tópicozinhos e eu botei aqui do lado as passagens bíblicas, né, que fala que nós devemos estar vigilantes quanto à tentação, à apatia, à indiferença, falsos mestres, Satanás. E eu não vou ler cada um dos versículos, eu vou deixar aqui para vocês podem ler aí, marcar. Mas eu só quero falar uma coisa com vocês. Peguem esses versículos, escrevam eles no papel, colhem na parede do quarto de vocês, ou colhem no caderno, leiam esses versículos, ore ao Senhor, peça para que Ele te ajude a estar vigilantes contra Satanás. A Bíblia fala que a nossa luta, ela não é contra a carne, contra a, a, a algum inimigo terreno, né? Carne, quando ele fala assim, com algum inimigo terreno, fala assim, eu odeio tal pessoa, porque fulano é meu inimigo. Não, a gente não tem inimigos terrenos, o nosso inimigo é Satanás. Então, ele fala assim, estejam vigilantes quanto essas hostes do Satanás, aos falsos mestres. A gente vê que hoje em dia, talvez esses falsos mestres venham estar vestidos de capas de ideologias. Então, nós precisamos estar atentos a isso também. Talvez uma ideologia do relativismo que fale que não existe verdade absoluta. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa apatia ou indiferença, né? Então, nós precisamos ser cristãos vigilantes, estar acordados o tempo todo. E nós, jovens, precisamos estar
vigilantes, espiritualmente vigilantes. E isso é uma coisa que nós precisamos buscar, orar ao Senhor, pedir a Ele que nos ajude. O tópico 2 ele vai falar firmes na fé. Versículo 3 ele vai falar o seguinte: e sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Por que ele vai falar isso para os coríntios? Os coríntios estavam deixando se levar por todo o vento de doutrina. Então, o que eu vou falar aqui, gente, fiquem firmes na fé. Essa fé que ele vai falar aqui é uma doutrina, né? Firmeza na fé vai ser uma firmeza doutrinária. Então, como eu falei antes, a questão do relativismo, hoje a gente vê, por exemplo, que as igrejas sofrem com essa questão da doutrina, porque o relativismo tem entrado nas nossas igrejas, né? Então, hoje, né, a gente fala assim, não existe nada absoluto, fulano fez isso, mas aquilo ali é relativo, o amor é relativo, a verdade é relativa. Então, isso depende de cada um, e na verdade não é assim. A palavra de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus, ela é aquilo que nos guia, é aquilo que nos orienta. Então, se a gente tem uma verdade em nossas mãos, uma verdade que nos guia, que é absoluta, a gente precisa estar firme nessa verdade. E essa verdade contém para nós a doutrina. Mostra para nós aquilo que nós devemos seguir, né? Diretrizes que nós devemos seguir. Então, ele fala assim, olha, sejam firmes na fé, firmes na doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina que a igreja tem. Nossa igreja precisa ter uma doutrina. E essa doutrina é baseada em quê? Na palavra de Deus. Ela é absoluta. Então, nós, enquanto igreja, não precisamos ser firmes na fé e na doutrina. Firmeza na fé, firmeza doutrinária. Né? Às vezes, quantas ideias, quantas doutrinas, entre aspas, tem nos colocado na mente ideias relativas, né? Nós, enquanto jovens, a gente que tem vivido no ambiente de faculdade, vê muito isso, né? Esse relativismo nas coisas e vê também muitas doutrinas, né? E a gente costuma falar de doutrinas na faculdade. Doutrinas que não são baseadas na palavra de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado enquanto igreja para que a nossa doutrina seja baseada na palavra do Senhor. Varonis, versículo 13, no mesmo versículo ele vai falar assim, estejam vigilantes, mantenham firmes na fé, na doutrina, e sejam homens de coragem, sejam fortes. Varonis quer dizer homem de coragem. Na verdade, portar-se varonilmente é o mesmo que agir como adulto. Você agir com maturidade, você ter coragem. Assim, aquela pessoa ali pode ser assim, uma pessoa que já está idosa, mas é uma criança. E que Paulo está falando aqui não é questão de idade, né? Maturidade, ele está falando aqui é na fé, na palavra. Tanto que em 1 Coríntios 3:1 ele chama os coríntios de crianças. E agora ele fala, olha, vocês têm que ser homens de coragem, têm que ser fortes. Portar-se varonilmente, que é agir como adultos. Paulo exorta os coríntios para agirem com maturidade cristã, maturidade na vida cristã. E aí ele fala assim que maturidade é uma das marcas do amor. Em 1 Coríntios 13:11, ele vai falar que uma das marcas do amor é a maturidade. Logo, se eu sou igreja e eu amo aos meus irmãos, eu sou uma pessoa madura. Então, se eu sou uma pessoa madura, eu tenho que amar os meus irmãos. E aí ele vai fazer essa comparação entre crianças na fé versus adultos na fé. Nós, enquanto igreja, um dos princípios para sermos maduros na nossa vida cristã enquanto igreja é sermos varonis, é agirmos como adultos, com maturidade na fé. Fortes, tá? No próprio versículo 13, abaixo do que ele vai falar, né, sobre homens de coragem, que é a mesma coisa que ser varonis, é ser fortes. Fortalecei-vos significa um crescimento interior e espiritual.
Isso aqui não é fortalecer fisicamente. Lembrando, gente, que tudo que a gente está falando aqui é espiritual. A gente está falando em crescimento espiritual, a gente está falando em fortalecer-se espiritualmente, em você se manter vigilante espiritualmente. Então, ele vai falar assim, olha, isso é um crescimento interior espiritual. Quando ele fala assim, sejam fortes ou deixem se fortalecer, é muito interessante porque esse deixem se fortalecer é bem claro essa sentença que ele vai falar assim, olha, deixem-se. Isso não é algo que você faz por você mesmo, você vai deixar alguém fazer por você. Ou seja, nós não podemos fortalecer a nós mesmos, mas isso é obra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é quem pode nos fortalecer espiritualmente. Eu peço a Ele, eu peço que sim, que Ele me ajude a me fortalecer espiritualmente. Mas para isso eu preciso me deixar fortalecer. A suprema fonte de toda força espiritual é Jesus Cristo. Isso está lá em Timóteo 1:12. Então, nós precisamos orar, pedir ao Senhor para que nos ajude a ser forte espiritualmente. Uma pessoa madura espiritualmente, uma pessoa madura na fé, é uma pessoa que é forte na fé também. É interessante porque ele fala, deixem-se. Nós precisamos deixar alguém fazer isso por nós. Então, é uma via de mão dupla. Alguém faz isso por nós, que no caso é o Senhor Jesus Cristo, que é a fonte de toda a força. Mas para isso, para Ele fazer isso em mim, eu preciso deixar. Então, que você possa deixar o Senhor te fortalecer. E o quinto é amoroso. Se a maturidade é uma das marcas do amor, logo, quem é maduro é amoroso. Então, não adianta falar assim, eu sou uma pessoa madura na fé se eu não for uma pessoa amorosa. O amor, ele completa e ele equilibra todas as outras coisas. Se eu sou uma pessoa madura na fé, eu amo, eu consigo preservar todas as outras coisas. É interessante porque ele fala assim, é como se o amor ele fosse uma balança, né? Entre as outras coisas e o amor. Por exemplo, se eu for vigilante, se eu manter firme na fé, se eu for um homem de coragem, se eu for forte, mas se eu não tiver um amor para equilibrar essas coisas, eu vou virar uma pessoa desequilibrada espiritualmente. Porque ele vai falar assim, olha, se você for, por exemplo, firme na fé, na doutrina, a gente pode virar uma pessoa obstinada, né? Uma pessoa que ela age somente pela lei e não uma pessoa que age pela graça, digamos assim. Né? O amor, ele preserva a nossa maturidade gentil e altruísta. Por exemplo, se eu amo alguém, esse amor cristão, esse amor de irmão, eu posso ver essa irmã fazendo uma coisa errada e falar com ele de acordo com o que a palavra diz que a gente tem que fazer, mas a forma como eu falo, se for uma forma é amor, vai gerar muito mais fruto do que se eu falar impondo alguma coisa para esse irmão. Então, o amor, ele é uma marca da maturidade por isso. Ele vai falar isso lá no versículo 14. E ele fala assim, olha, façam tudo isso com amor. Ou seja, não adianta você ser uma pessoa vigilante, uma pessoa que se mantém firme na doutrina ou na fé, uma pessoa que se mantém forte, que é corajoso, que é varonil. Se você não fizer isso com amor, você fracassa. Então ele coloca assim, olha, sem ele fracassamos. Não adianta. Passamos então para a parte 4 da lição e a última parte. Nos versículos 19 e 22, Paulo ele vai falar sobre saudações, afeição e expectativa. Primeiro, lá no versículo 20, vamos ler, ele vai falar assim: todos os irmãos daqui lhes enviam saudações, saudem uns aos outros com um beijo santo, que nada mais é que o ósculo santo. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas eu
provavelmente já ouvi antes de estudar essa lição. E eu fiquei, caramba, eu já escutei essa palavra de algum lugar, mas não tô lembrando. E aí eu fui pesquisar. Gente, ósculo, essa palavra rebuscadíssima, nada mais é que beijo. É uma palavra arcaica para beijo e significa beijo santo ou beijo entre irmãos. Era um beijo muito utilizado na igreja primitiva, era uma bela, pura e significativa expressão de amor. Era um beijo dado na face como saudação. Então, por exemplo, se o Tiago e o Guto se encontravam, eles davam um beijo na face do outro, um beijo no rosto, na bochecha, sei lá. Então, assim, era muito utilizado na igreja primitiva e era uma forma de você mostrar um amor entre irmão pelo outro. Ele deixou de ser praticado, né, gente? A gente imagina que deixou de ser praticado porque algumas pessoas se escandalizam. Hoje mesmo, se a gente vê um homem dando beijo na bochecha do outro dentro da igreja, a gente vai se escandalizar, né? Então tem gente que se escandaliza, deixou de ser usado esse beijo santo, entre aspas, mas era uma prática muito comum na igreja primitiva. Eu deixei aqui para vocês, se quiserem abrir, tá em Romanos 16, 16, 2 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicenses 5, 26 e 1 Pedro 5, 14, ele vai falar de saudar os irmãos com um beijo santo. Né? Então, essa saudação acontecia com o beijo santo. Ele vai falar isso lá nas saudações finais, de 19 ao 22. Ele fala no 20, mais especificamente. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações, saudem uns aos outros com um beijo santo. Então, nós estamos aí. Saudação de próprio punho. Ele vai falar isso no versículo 21. Ele fala o seguinte: eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. A partir do versículo 19 até o final da carta, ele é o próprio Paulo que escreve essa saudação, né? Não sei na Bíblia de vocês, mas na minha tem dizendo assim, saudações finais. Isso quer dizer que a carta ela vinha sendo escrita por um escriba, muito provavelmente, mas que naquele momento de saudação ele vinha e ele mesmo que estava escrevendo de próprio punho é escrever com a sua própria mão. Então, ou seja, Paulo fazia aquela saudação com a sua própria escrita, uma vez que a carta vinha sido escrita por uma escriba. Então ele estava ditando, provavelmente ditando, alguém escrevia, mas na saudação ele escreveu de próprio punho. No versículo 22, ele vai falar o seguinte: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Então aí ele vai falar da maldição. Algumas traduções falam seja anátema, que nada mais é que uma maldição, seja amaldiçoado para aqueles cristãos que não evidenciavam o amor a Cristo e não obedeciam às instruções contidas na carta. Por que Paulo fala isso? Não sei se vocês perceberam, mas ao longo desse capítulo 16, Paulo faz uma exortação aos cristãos em Corinto. Na verdade, ele dá algumas instruções acerca da coleta para os cristãos em Jerusalém, mas depois disso ele vai fazendo uma exortação. Então ele fala assim, gente, vocês já estão sabendo o que está contido aqui nessa carta, vocês têm que obedecer, vocês têm que cumprir, têm que mostrar que são realmente cristãos. E os cristãos que estão ouvindo as palavras que eu estou falando, aquilo que está sendo transmitido, mas que não está cumprindo, não está obedecendo as instruções, não está evidenciando o amor a Cristo, porque eu particularmente acredito que se a gente ama a Cristo, a gente evidencia esse amor. E como que a gente pode evidenciar esse amor? A gente evidencia esse amor à medida que a gente obedece aquilo que ele fala. Então, eu amo meu pai. Eu evidencio esse amor obedecendo aquilo que ele fala comigo. Se ele fala assim, Priscila, você não pode sair de casa durante essa quarentena. Eu vou ficar em casa durante a quarentena. Por quê? Eu estou mostrando também um amor em forma de obediência. E ele fala que, olha, seja amaldiçoado, seja anátema. Vocês estão ouvindo o que eu estou pregando, o que eu estou falando aqui para vocês por meio dessa carta. Vocês não querem obedecer, mas a mensagem foi dada.
né? Então é só a título de reconhecer mesmo aqui o que Paulo está falando. E o quarto é a oração Maranata. No próprio versículo ele fala: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, seja anátema. Dá um ponto e fala: vem, Senhor. Algumas traduções já falam, né? Vem, Senhor Jesus. E é muito interessante porque Paulo ele fala assim: olha, eu estou explicando tudo isso aqui, mas eu vou deixar aqui para vocês. Vem, Senhor Jesus. Eu, quando estava lendo isso, eu só fiquei pensando no seguinte: a gente, nesse tempo que a gente está vivendo, né, de, de tanto medo a respeito dessa doença, desse vírus, e a nossa expectativa é pela volta de Cristo. Esperamos ansiosamente a vida do Senhor Jesus Cristo, porque é só quando Ele vier para nos buscar que a gente vai realmente viver paz. Porque nesse mundo a gente não vive a paz completa. A paz completa só quando o Senhor vier. Muito interessante, Paulo termina aqui falando assim: olha, eu estou dando essas instruções, mas eu falo, vem, Senhor Jesus, eu estou ansiando por isso. E eu espero que vocês estejam ansiando por isso também. E a conclusão. A conclusão são dos versículos 23 ao 24, esses dois versículos. Ele vai falar assim: a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que eu tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Paulo ele exorta os crentes em Corinto, mas ele não esquece de demonstrar o amor que ele tem por eles. Então ele fala assim: olha, eu estou exortando vocês, amaldiçoei aqueles que estão ouvindo, mas não querem aceitar, não querem obedecer. Mas eu quero finalizar dizendo assim: eu amo todos vocês. Recebam o amor que eu tenho por vocês por meio dessa carta. Ele conclui com uma mensagem de graça e amor. Né? Tem uma versão, acho que é a versão de hoje, ele fala assim: estamos unidos com Cristo. É muito interessante porque essa é uma marca forte da igreja de Cristo. Se eu sou igreja, eu preciso estar unido com Cristo, com você que também é igreja. Porque se eu entendo que você que está ouvindo esse vídeo até o final, perseverou aí, é a igreja também, nós estamos unidos. E nós estamos unidos com Cristo. Ele é a cabeça do nosso corpo. Ele que é o nosso noivo. Ele é com ele que nós precisamos estar unidos. E só para finalizar aqui, eu botei nesse tópico aqui o seguinte: precisamos colocar em prática as exortações feitas por Paulo para nos tornarmos uma igreja responsável que ama ao Senhor. Eu destaquei essa questão de amar ao Senhor porque se eu amo ao Senhor e eu cumpro o que está escrito na sua palavra, Paulo exortou a igreja de Corinto, mas ele está exortando a nós também. Se nós entendemos que somos igreja, ele está nos exortando. Quando eu estava lendo isso, eu falei, Senhor, misericórdia de mim, porque eu não tenho todas essas qualidades, essas características, esses princípios de cristão. E eu preciso ter, porque eu sou igreja do Senhor. Eu e você, nós somos igreja do Senhor. E nós precisamos amar ao Senhor e respeitar, obedecer, colocar em prática essas exortações feitas por Paulo, que são muito pertinentes hoje. E assim nós vamos estar concluídos com Cristo, né? Nós vamos estar unidos com Cristo. A conclusão aí eu pensei outra coisa. Mas enfim, gente, se você assistiu esse vídeo até o final, eu não sei que eu não estou aparecendo, às vezes pode ficar meio monótono, mas eu espero que esse vídeo tenha falado com você da forma como ele falou comigo. E eu queria te fazer um convite em especial, que é como nós devemos mostrar amor aos nossos irmãos nesse tempo de isolamento social. Eu queria te convidar a você mandar, eu acho que até o Éder colocou no grupo não sei se foi da juventude, não sei se foi do coro, sobre a gente mandar uma mensagem, fazer uma ligação para
algum irmão da igreja. E eu vou te convidar a fazer isso. Sabe aquele irmão, aquele amigo que você conversa, mas que você não é tão próximo, que você não conversa todo dia? Manda uma mensagem para ele. Se a gente não pode demonstrar o nosso amor em abraço, em beijo, nem em aperto de mão, porque a gente está isolado fisicamente, mas a gente pode mostrar esse amor por meio de uma mensagem, um versículo bíblico. A gente pode demonstrar esse amor com essa ferramenta que a gente tem, né, que é o celular, que é a rede social, enfim. Então, eu queria finalizar com esse pedido, né, de desafiar, entre aspas, você mandar uma mensagem para alguém, uma pessoa, duas pessoas, encorajar essa pessoa também a assistir esse vídeo e assistir esse vídeo até o final, hein? E estudar essa lição, que eu achei uma lição muito pertinente, muito importante para a gente, que também tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? E eu vou deixar agora para vocês esse versículo, que foi o primeiro versículo lá da abertura da aula, que é: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, na doutrina, portai-vos varonilmente como homens de coragem e fortalecei-vos, e todos os vossos atos sejam feitos em amor. Amém. Muito obrigada por você que assistiu essa aula até o final. Eu vou orar para a gente encerrar e pedir ao Senhor que continue nos ajudando, nos fortalecendo aí. Amém. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada, Deus, por esse momento que tivemos aqui. Muito obrigada porque o Senhor falou conosco. Nos ajuda, Pai, a colocarmos em prática os princípios para sermos uma igreja responsável, uma igreja que ama ao Senhor, que obedece, Deus, os seus mandamentos, as suas orientações, para que a gente possa viver da forma melhor, Senhor, da forma como o Senhor nos orienta. Ó Deus, que cada jovem que esteja assistindo esse vídeo, que esteja ouvindo, Senhor, a tua palavra, que possa colocar em prática, Deus, aquilo que o Senhor tem falado conosco, e que possa, Senhor, Deus, sentir, ó Pai, o teu amor, o teu carinho e o teu consolo nesse meio de isolamento. Que nós possamos também mostrar o teu amor às outras pessoas, aos nossos irmãos em Cristo. Nós possamos, ó Deus, mesmo distantes fisicamente, estarmos perto uns dos outros. E que o Senhor venha estar abençoando a semana, a família de cada um, protegendo, Deus, contra esse vírus. Nós sabemos que é um tempo que vai passar e que o Senhor está cuidando de tudo e cuidando de nós também. Em nome de Jesus. Amém.